Eu me chamo Luiz Fernando Miranda, sou fisiologista aqui do time de colaboradores e hoje eu vou falar sobre desenvolvimento em altura, que é um assunto muito recorrente, eu já conversei inclusive com vocês um pouquinho sobre isso, mas como todos os dias eu recebo atletas lá no meu consultório sobre esse assunto, discutindo o que pode acontecer, será que está dentro do esperado, eu resolvi fazer uma aulinha aqui para vocês especificamente sobre esse assunto. Então, vou tentar ser bem breve aqui, mas a altura e o desenvolvimento, ele pode ser afetado principalmente pela característica genética, ou seja, a altura dos pais. Hoje, dentro dos consultórios de pediatria, eles usam muito aquela tabela populacional, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, com certeza vocês já viram, mas ela é principalmente afetada pela altura dos pais da família. E aí, dessa forma, vocês podem compreender se realmente essa criança vai alcançar aquela altura esperada, ou não. Realmente aquela criança ela tem um condicionamento, uma performance boa o suficiente ou só vai ter altura? Então aqui eu vou conversar bastante com vocês sobre isso. Essa aqui é a tabelinha que eu acabei de falar para vocês, com certeza vocês já viram dentro dos consultórios, a pediatra ali fazendo um xizinho de acordo com o dia que ela foi e com a altura que a criança está. Então essa tabela é amplamente utilizada, claro, ela é super aceita no mundo inteiro. Só que o porquê que aqui a gente não vai falar muito dela? Porque ela coloca dentro dessa tabela a questão populacional. Então aqui tem japonês, europeu, africano, americano, então tá todo mundo aqui dentro. E a gente sabe que, de acordo com cada origem, a pessoa pode ser mais alta, a pessoa pode ser mais baixa, então aqui eles estão trabalhando em cima de médias. Claro que é super aceitável, por isso que é utilizado, inclusive essa escala aqui é da Organização Mundial da Saúde, porque você consegue trabalhar com grandes grupos, você consegue trabalhar ali, por exemplo, uma cidade para saber se ela está adequada ou não, um bairro, e é óbvio que as pessoas utilizam também para o indivíduo, e isso é o que vocês veem dentro do consultório. Porém, existe aqui a estimativa através da altura dos pais, que é o que a gente vai falar hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem esse cálculo. Essa tabela aqui, ela é publicada cientificamente, não é um achismo, tá? Só que ela é muito mais específica. Também tem sua margem de erro, porém uma margem bem aceitável. Inclusive é uma margem de erro grande, mas é uma margem de erro que casa muito bem. Eu vejo isso acontecer no consultório sempre, tá? Então aqui, no caso dos meninos, a gente pega a altura do pai, soma com a altura da mãe, soma um número 13, vai dar um valor lá, 300 e pouco. Desse valor você divide por 2. Essa é a altura média esperada dessa criança. Porém, como tem uma margem de erro, você vai colocar 8 centímetros a mais ou vai subtrair 8 centímetros a menos para você entender qual é a margem que essa criança pode desenvolver. Geralmente, eu vou te falar por questões práticas, eu acompanho aqui que os meninos eles ficam entre a altura média até a altura máxima esperada. Inclusive, eu já tive crianças lá que elas ultrapassaram essa altura máxima. Eu tenho crianças que estão acompanhando com a gente há 10 anos, então a gente passa por todo o processo de desenvolvimento da criança. No caso das meninas, ao invés de somar, né, o valor 13 a gente subtrai, então vai dar um valor de 300 e pouco, você também divide por 2, e aí você vai ter a altura média, com a mesma margem de erro, 8 centímetros para mais ou 8 centímetros para menos, tá? Dentro dessa janela é o que mais tende assertivo aqui, a gente consegue ter uma assertividade muito maior na estimativa da altura dessa criança lá na frente, lá na fase adulta, tá? Então, dentro desse cálculo, você sabe o quanto que ela pode atingir. Agora, quando é que ela vai atingir? Que esse é o desespero de quase todo mundo, principalmente porque hoje os clubes estão exigindo as crianças cada vez mais altas com 8, 9, 10 anos, né? Então, aqui a gente pode trabalhar o entendimento do desenvolvimento precoce, ou seja, quando ele acontece antes do esperado, o esperado, que a gente coloca como normal, e aí também o tardio, que é quando acontece após essa fase dentro do esperado, né? Ela é desenvolvida através de hormônios, então desde os estímulos da glândula até a produção hormonal, isso pode ali ter algo atrapalhando ou algo estimulando para que aconteça o desenvolvimento antes, ou dentro do esperado, ou depois. Quando a gente fala o esperado, nas meninas a gente tem a puberdade ali por volta dos 8 a 13 anos, ou seja, quando ela tem uma maior taxa de estirão, tá? Nos meninos entre 9 e 14 anos, ou seja, tem uma margem ali de 4 a 6 anos mais ou menos para o desenvolvimento, para os grandes estirões. Quando a gente fala da precoce, é quando nas meninas acontece antes dos 8 anos, e nos meninos antes dos 9 anos. Então isso pode acontecer através de algumas alterações genéticas, alterações geralmente ligadas ao hormônio, claro. E aí você vai sim encontrar esse desenvolvimento nos seus filhos através de mudanças de características corporais, né? O aparecimento de pelo, o desenvolvimento da região genital, nas meninas o aparecimento de mama, o engrossamento da voz. Nos meninos você também repara bastante isso, tá? No tardio, que é o grande desespero de vocês,
que é quando acontece ali após os 13, 14 anos, né? Ah, é comum disso acontecer, não é tão raro, tá? Só que dentro do esporte é onde eu tenho visto bastante problema com isso, porque a criança ela apresenta um bom futebol, ela tem uma boa característica física, ela é bem forte, bem resistente, recupera rápido, só que nas peneiras eles estão realmente colocando como margem de corte a altura. Então, numa criança que está tendo um desenvolvimento tardio, isso pode ser prejudicial. Não que isso não seja natural, mas a gente está falando aqui de esporte e é o que vocês muito têm medo, né? Então, quando isso acontece, a gente pode sim procurar ajuda médica, que eu vou falar daqui a pouco, mas o que, que pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, né? Alterações endócrinas, é o que eu falei da questão hormonal, então ali alterações a nível hipófise, que é a glândula que produz ali os estímulos para que haja a produção dos hormônios de crescimento, alterações da tireoide e alterações das gônadas, então dos meninos, na questão dos testículos, né? Às vezes o menino ele nasce com o testículo ainda superior, ele não desce. Isso acontece até com uma certa frequência. Nós temos vários adultos que a gente atende no consultório e que isso aconteceu e essa pessoa precisa de reposição hormonal, inclusive. Aspectos nutricionais. Então, isso a gente vê muito em populações mais pobres, no qual ela não tem tanto acesso a alimentos, então fica com deficiências ali de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais, que são super importantes na produção hormonal, e essa criança fica com um desenvolvimento ali super atrapalhado. Na composição corporal, a gente pode falar tanto do excesso quanto a falta, mas o que eu tenho encontrado bastante é o excesso, ou seja, crianças com sobrepeso, crianças com obesidade. Então, tanto o excesso de gordura quanto a falta, no qual na magreza extrema, você também tem a produção hormonal de forma não ideal. Então, você pode ter o desenvolvimento completamente comprometido, tá? O sono e a recuperação, que eu já falei aqui para vocês, inclusive tem uma aula completa sobre isso, ela é muito importante, porque muita gente só pensa nos treinos, até na questão da dieta, que é muito importante, mas aí esquece da questão recuperação. Essa criança está indo com o celular para a cama, dormindo cada vez mais tarde, precisa acordar cedo muitas vezes ou para ir para o treino ou para ir para a escola. Então ela dorme pouco, com uma qualidade péssima, se mexe a noite inteira, acorda a noite inteira. E isso vai fazer com que sim o desenvolvimento esteja atrapalhado. Então é muito importante vocês darem uma atenção para isso, tanto para o sono quanto para a reparação entre os treinamentos. Não adianta também você colocar o filho para treinar 3 vezes no dia, porque isso vai comprometer o desenvolvimento dele, porque ele não vai ter tempo suficiente para reparar esse tecido e aí ele não vai ocorrer o desenvolvimento da forma esperada, tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Dentro do desenvolvimento, né, da altura esperada, vamos supor que vocês fizeram o cálculo e a altura da criança, mesmo dentro do máximo, não alcance o que essa criança precisaria dentro do futebol e ela apresenta um bom futebol, uma boa característica física. Vamos supor ali os zagueiros, os goleiros, né, que são as áreas do campo que mais exigem altura. Vocês podem sim procurar ajuda médica, hoje existe ali os estímulos através de hormônios, o hormônio do crescimento, hoje já tem muito médico com capacidade técnica sobre isso, sabendo explicar para vocês, pedindo os exames adequados, fazendo o acompanhamento mais adequado. Hoje já existe uma equipe toda preparada para isso, então os fisiologistas, os nutricionistas, os treinadores já sabem muito bem quando chega uma criança que está usando esses medicamentos, o que eles devem fazer, o que eles devem esperar ao longo do tratamento. Mas hoje já é algo normal, eu estou falando aqui para vocês de uma forma bem assim aberta, porque hoje está muito comum dentro do futebol a utilização de hormônios de crescimento. Porém, eu acho que seria bem prudente vocês entenderem essa altura esperada e quando é que está acontecendo o desenvolvimento dessa criança. Se está dentro da normalidade, se está de forma tardia. Porque muitas vezes vocês estão tão esperando, né, na verdade, o desenvolvimento, tão ansiosos ali dessa criança, que essa criança teria um desenvolvimento normal, atingiria uma altura dentro do esperado e vocês já querem que uma largada dando hormônios. E a gente sabe que por mais seguro que eles sejam, você tem alguns riscos associados. Então, se essa criança não tem uma alimentação muito bem correta ao longo dos dias, um treinamento e uma recuperação adequada, essa criança pode desenvolver algumas alterações importantes dentro do uso de hormônios, né? Então, ela tem aumento da chance de resistência à insulina pré-diabetes, ela tem alterações importantes estruturais, então no futuro ela pode desenvolver artrose, algumas alterações a nível articulares. Então, não é só simplesmente correr atrás de hormônio e falar, olha, eu tenho dinheiro, eu vou usar com meu filho. O importante é vocês saberem se está dentro do normal, se a altura média esperada dele está de acordo com a posição que ele joga, que ele tem característica dentro do campo, e se é uma possibilidade mesmo, se é uma realidade utilizar os hormônios. Então hoje, de novo, a gente tem profissionais super bem capacitados no mercado, a gente sabe que é uma realidade que está muita gente utilizando,
mas eu acho importante vocês compreenderem todo esse ambiente aqui para saber se é realmente uma necessidade ou se é uma ansiedade ali sem muito sentido de vocês fazerem o acompanhamento hormonal. Então, acho que esse é o recado dessa aulinha de hoje. Qualquer dúvida é só me chamar, a gente está aqui no grupo. Vocês muitas vezes me entram em contato aqui no meu Instagram para fazerem perguntas na caixinha e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar.